Bom, em primeiro lugar, é importante esclarecer exatamente como que acontece esse processo de desenvolvimento da criança, tanto da linguagem quanto de habilidades motoras, cognitivas. A criança, quando nasce, seu sistema nervoso central ele ainda não está pronto para poder executar todas as funções que uma criança maior, que um adulto executa. E esses 2 primeiros anos de vida são cruciais para que esse processo de maturação aconteça. Por isso, nesses primeiros 2 anos, a criança precisa experimentar o máximo possível e ser estimulada ao máximo possível nos seus 5 sentidos e suas habilidades motoras. Então, é primordial, é fundamental que ela receba estímulo de linguagem, que ela frequente socialmente ambientes onde as pessoas conversem com ela, que ela desenvolva habilidades de tato, ou seja, tenha um contato com objetos, com a comida, tenha estímulos auditivos e vá desenvolvendo aos poucos essas habilidades. Quando a criança, antes dos 2 anos de idade, é exposta excessivamente às telas, o que acontece? Nós estamos sabotando todas essas oportunidades da criança amadurecer seu sistema nervoso central e adquirir todas essas habilidades. E por isso que, inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde não recomenda, né, que as crianças com menos de 2 anos sejam expostas à tela, e a partir dos 2 anos que essa exposição seja muito moderada, muito controlada, a fim de não prejudicar o desenvolvimento de linguagem e de todas as outras habilidades cognitivas e motoras da criança. Toda criança em que se percebe que durante as fases do marco de desenvolvimento essas habilidades não estão acontecendo, precisa de uma avaliação. Ou seja, a gente sabe, né, que um pouquinho antes dos 12 meses de vida, essa criança ela vai esboçar o balbucio, né, que são aqueles primeiros sinais de que ela vai esboçar a fala. Com 1 ano ela já começa a falar algumas palavras soltas, com 2 anos ela já tem a capacidade de formar frases e assim gradativamente ela vai ampliando o vocabulário à medida que essa criança é estimulada, que ela vai frequentando a escola, que ela vai convivendo socialmente, inclusive com outras crianças e com adultos. E todas as vezes que os pais perceberem que essas habilidades, né, essas capacidades não estão sendo adquiridas pela criança à medida que ela vai crescendo, necessita de uma avaliação. Todas as vezes que a gente perceber que isso não está acontecendo, essa criança precisa ser avaliada, em primeiro lugar, pelo pediatra, pelo otorrinolaringologista. Existe dentro da otorrinolaringologia uma outra especialidade que é a foniatria, que é exatamente o profissional especializado nos atrasos de linguagem, nas dificuldades de aquisição de linguagem. E se esse profissional achar necessário, ele ainda pode encaminhar essa criança para ser avaliado por um neuropediatra, para que transtornos do neurodesenvolvimento como autismo, que é o mais comum na atualidade, possa ser investigado, diagnosticado, e essa criança possa ser encaminhada então para o fonoaudiólogo para que ela possa desenvolver essas habilidades que estão em atraso. Antes disso, a criança vai passar por uma bateria de testes, inclusive testes audiológicos, para poder saber se o órgão sensorial que recebe a informação auditiva está funcionando normalmente, está trabalhando normalmente, está fazendo com que essa informação chegue ao cérebro e para que a criança responda através da linguagem. A partir do momento que a criança é investigada, é diagnosticada e tem o seu planejamento de tratamento ali traçado, feito, ele é encaminhado para o fonoaudiólogo ou para outros profissionais também que podem estar envolvidos, como por exemplo, às vezes um fisioterapeuta ou um fisiatra para poder também ajudar
nas habilidades motoras, um nutricionista também, porque às vezes as crianças podem ter algum transtorno de neurodesenvolvimento e pode ser uma criança com seletividades alimentares, por exemplo. Então, às vezes precisa de uma equipe multidisciplinar. E no fonoaudiólogo, essa criança ela vai ser estimulada através de algumas sessões onde atividades lúdicas, estratégias para fazer com que aquela criança passe a falar corretamente. Por exemplo, às vezes acontece dela trocar letras, dela omitir fonemas, né? Trocar o P por B, trocar o R por L. Então, o fonoaudiólogo vai montar estratégias que são técnicas consagradas, previamente estabelecidas, né, pelas instituições responsáveis pela fonoaudiologia, e essas técnicas serão aplicadas, desenvolvidas e treinadas para que essa criança possa superar essas dificuldades e possa assumir uma linguagem normal como o esperado.